Bem-vindo ao canal Descomplicando Ações. Me chamo Renato Coutinho e hoje vou te mostrar como você pode aí receber dividendos em dólar. Você já pensou em receber renda passiva em dólar? Receber uma renda sem precisar fazer nada, ser protegido aí do real, ser protegido aí de todas essas notícias que acontecem no Brasil sobre política. A gente vê aí coisas, toda hora o imposto subindo, o imposto aumentando, toda hora você vai no mercado e volta cada vez com o carrinho mais vazio e gastando ainda mais. Então, investir em dólar, já tô adiantando aqui, né? Protege você contra essa desvalorização do real, tá? Aqui é uma análise da flutuação do real desde 1994, tá? Antes, R$100 compravam $100. Agora, R$100 valem apenas $17,54, tá? Perdeu valor, então por isso você vê aqui a nota de R$100 comida e corroída, porque o nosso real vem perdendo valor ano após ano, tá? Parte dessa desvalorização muito acontece pela bagunça que a gente tem aqui no Brasil, tá? O tempo inteiro notícias saindo, tá? Nesse governo, nos outros governos tiveram também, tá? Mas vou citar desse, por exemplo, Lula, vamos comprar um avião para a presidência e aeronaves para ministros. No mesmo período, tá, que ele solta essa notícia, vem aí a taxação dos ricos, tá? Ricos são aqueles que recebem aí R$1 milhão, e a gente sabe que hoje em dia não, R$1 milhão não é nada, tá? Não tem 1 milhão, mas a gente sabe que cada vez mais, cada vez que passa o tempo, o real ele vem se desvalorizando, como eu disse no início. Então 1 milhão antigamente era um dinheiro astronômico. Hoje em dia não é nada. Até mesmo por conta disso que, por exemplo, a premiação lá do Big Brother Brasil, né, que antes era 1 milhão, passou a se tornar aí 1,5 milhão, depois passou a poder receber aí até, se eu não me engano, 4 milhões, 5 milhões em premiações, justamente porque não vale a pena só a pessoa se expor, né, expor sua imagem ali, a imagem que ela pode ganhar, benefícios aí, parcerias de outra forma. Não vale a pena ela se expor apenas por R$1 milhão. Então a gente vê não só nos investimentos, nas compras do mercado, mas todos esses cenários vêm mostrando isso daí, tá? Falei uma coisa aleatória aqui, justamente para você perceber que isso não está apenas nos investimentos em si, tá bom? Então, o governo ele vem cada vez fazendo coisas que afastam aí os investidores estrangeiros, tá? Então, só nesse ano a gente teve uma retirada de 28,6 bilhões, tá? Da B3 em 2024, tá? Isso é muito dinheiro. A gente sabe bem que a nossa economia ela é movimentada bastante por dinheiro, injeção de dinheiro de fora, de estrangeiros, tá? Tanto de Estados Unidos como de outros países, tá? Isso que faz a nossa bolsa movimentar de verdade. Quando você vê aí uma queda forte da bolsa, uma subida forte da bolsa, se deve aí aos investidores estrangeiros, tá? E aí, agora vou falar aqui alguns pontos positivos e também vou falar alguns pontos negativos, porque nem tudo é ponto positivo, tá? A gente tem que ver também sempre os lados negativos, o que vai atrapalhar ali você fazendo esse investimento. Então, quando eu invisto em dólar, eu vejo alguns pontos positivos, como proteção contra a desvalorização do real, que eu acabei de mostrar. Antes, R$100 compravam $100, agora R$100 compram apenas $17, tá? Pouquíssimo. Proteção contra cagadas do governo, né? Que eu acabei de falar, o governo o tempo inteiro tá fazendo movimentações que prejudicam, tá? Não só os investidores, como também o mercado brasileiro como um todo, independente se a pessoa investe ou não investe, isso acaba prejudicando elas, tá? Porque, de fato, o governo não está preocupado com você, que é rico, que é pobre, não, ele quer apenas dinheiro no bolso dele, é isso que importa no final das contas, tá? Se você acha o contrário, tá? Para um pouquinho, pensa em tudo que vem acontecendo, em todos esses anos de governo, como que o Brasil
tem ido cada vez mais ladeira abaixo, tá? Diversificação da carteira, tá? Além de você diversificar a sua carteira aqui no Brasil, o ideal seria que você diversificasse por moedas também. Então, quando você investe em dólar, você acaba diversificando em moeda forte e principalmente em empresas fortes, tá? Porque as empresas, por exemplo, dos Estados Unidos, são gigantescas, tá? Para você ter uma noção, só o mercado de REITs lá de fora, tá? Só um REIT que eu vou colocar aqui na tela para você, que o ticker dele é o ticker O, ele sozinho é maior que o mercado todo de fundos imobiliários aqui do Brasil, tá? Então, para você ter uma noção do tamanho do mercado lá de fora, tá? Então, a renda passiva em moeda forte, que o que eu acabei de falar, os Estados Unidos é a maior economia mundial, tá? Então, se você investe nas empresas lá de fora, lá dos Estados Unidos, você estará investindo na maior economia do mundo, tá? Acesso a empresas globais também, que eu acabei de falar, como Amazon, Microsoft, Apple, várias empresas que tem um tamanho gigantesco, tá? E aí você, além dessas que eu falei, que a maioria estão localizadas aí nos Estados Unidos, tem também, você consegue investir em países como Índia, China, entre vários outros, tá bom? E acesso a setores que não temos no Brasil, que é um dos meus interesses ainda não investir nesse setor. Eu vou mostrar aqui adiante dois setores que eu investi, tá? Você já vai logo perceber. Mas um dos setores que eu acho fantástico e que nós não temos no Brasil é o setor de tecnologia. E lá fora nós temos bons ETFs, boas empresas que tem um potencial de valorização grande, tá? Não é um dos setores best que eu geralmente trago aqui no canal para falar de ações brasileiras, mas é um setor que tem um potencial gigantesco de crescimento e lá fora tem boas empresas para isso. Aqui no Brasil já nós não temos setores de tecnologia para investir, boas empresas no caso, né? E você faz um hedge contra crises. O que é hedge? Hedge é um termo utilizado, um termo que o mercado financeiro utiliza, que é basicamente você fazer uma proteção do seu patrimônio. Aí depende do cenário, né? Mas nesse caso aqui eu quero fazer um hedge contra crises. Então, uma proteção aí para os meus investimentos na hora de uma crise. Por exemplo, a gente está vivendo agora uma inversão aí. Antes a Selic estava caindo, a previsão é que a Selic chegasse ao final do ano aí entre 9 e 8, e já tivemos uma inversão. Além dela não chegar nesse patamar de 9, 8, ela está subindo e a previsão é que ela chegue no final do ano para quase 12%. E ano que vem ela chegue a quase 14%, tá bom? Então, uma proteção quando você investe em moeda forte. Nesse momento, eu vou mostrar também como estão os meus investimentos aí, os investimentos que eu fiz lá nos Estados Unidos, tá bom? E aí, pontos negativos, tá? O imposto sobre os dividendos é cobrado, tá? É descontado na fonte aí 30% dos dividendos recebidos. Então, quando você recebe, o governo americano já vai lá e tira 30% direto na fonte. E aí você vai falar, mas será então eu vou perder aqui e quando eu receber aqui no Brasil vou ser tributado novamente? Não, negativo. Como você já paga os dividendos lá, você não terá que pagar nada aqui, tá bom? Até mesmo porque nós não pagamos os dividendos ainda, são isentos de imposto de renda, tá? E custos de transação. O que são esses custos? IOF, quando você transforma esse real em dólar, tem os custos de transação, tá? E eu já vou adiantar aqui que o banco que eu invisto em dólar é o Banco Inter. Eles têm a Global Account, né? Que ajuda você a investir em dólar, tá? Sem precisar de muita burocracia. Eles utilizam a empresa Apex, tá? Uma corretora lá de fora, que faz esse custeio aí pra gente, tá bom? Então, é uma facilidade aí que o Banco Inter trouxe. Tem vários outros bancos, mas de todas as análises que eu fiz, o mais em conta para mim realmente foi o Banco Inter. A taxa
que eu encontrei menor aí do mercado, realmente foi a do Banco Inter. Faça a sua pesquisa. E se você quiser que eu traga essas informações aqui no canal, de qual vale ou não vale a pena, manda aqui nos comentários que eu gravo o vídeo pra você. E se você, já adiantando aqui, se você ficar com alguma dúvida sobre as coisas que eu estou falando aqui, também deixe o seu comentário aqui embaixo, tá? E aí, outra questão, né, além das transações os custos de transações aí e do imposto sobre os dividendos, é a dificuldade de analisar. Muitas vezes você já tem dificuldade de analisar empresas aqui do Brasil, que tem diversos sites, tá? E em português. Então, a gente indo para uma língua estrangeira, já aumenta um pouquinho a dificuldade aí de encontrar bons sites, sites confiáveis, mas a gente tem, primeiro, que a gente tem no Google, né, o Google Tradutor. Quando você entrar numa página americana, só ativar ali o Google Tradutor e ele vai traduzir aquela página automaticamente para você. Então, eu também vou trazer em próximos vídeos aqui sites que eu vou analisar aí as empresas americanas, tá? E observação, né? Para você não sofrer tanto aí com custos de transação, deixa até essa observação que faz sentido aqui você manter os seus dividendos lá fora. O que é isso? Quando você receber dividendos aqui das empresas que você tem investido nos Estados Unidos, cara, não fique trazendo seu dinheiro para dentro do Brasil. Se a sua ideia é ter um hedge, uma proteção aí do seu investimento, não faz sentido nenhum a cada dividendo que você receber, você trazer aqui, transferir aqui para o Brasil. Não faz sentido. Deixa lá fora e vai aumentando o seu portfólio lá fora. Não só com os dividendos, mas também injetando mais dinheiro lá para você aumentar o seu patrimônio, tá? Então, o que eu faço é manter os meus dividendos lá fora. Tudo que eu receber, eu vou juntar com um dinheiro e investir mais um pouquinho, tá? Não tô investindo todos os meses. Eu investi uma vez ano passado porque eu queria ver o comportamento desses investimentos. Isso aí já é uma dica para você. Quando você quiser conhecer o investimento, cara, não dá uma porradona logo de uma vez, 10 mil, 20 mil. Não, investe um pouquinho. Eu coloquei lá R$500 e deixei, se eu não me engano, tá mais ou menos isso, e deixei para ver como que ia se comportar esse investimento e você já vai ver como é que ele rentabilizou ou se desvalorizou aí. Vou te mostrar. E o que analisar ao escolher, tá? Analisar setor, empresa, gestão, indicadores de valuation e rentabilidade, que eu sempre trago aqui no canal, e a diversificação daquela carteira. Por exemplo, se é um ETF, a diversificação, quantas empresas ele tem em carteira, qual o objetivo daquele ETF, tá? E aí aqui já entra em várias outras coisas, setor, empresa. Quando você pega um ETF, você tem que olhar em qual setor ele está mais exposto, qual empresa tem a maior porcentagem na carteira dele, quem gere o fundo, taxas de corretagem, mas eu vou trazer tudo isso aqui separadamente para você ver. Eu quero primeiro, como esse é o primeiro vídeo do canal falando em dólar, eu quero falar aqui, quis trazer os lados positivos, negativos, visão que a gente tem que ter em relação ao Brasil e fora e exterior, tá? E aí agora eu vou trazer como eu invisto, tá? Como eu investi aí nesse tempo. Então, eu escolhi aí um ETF e um REIT, tá? O ETF é o SPHD, tá? O SPHD, eu vou trazer um vídeo só sobre ele aqui, mas só para dar um spoilerzinho para você. O SPHD é um ETF que pega as maiores empresas do S&P 500, tá? As maiores não, eles pegam as maiores pagadoras de dividendos e tem uma baixa volatilidade. Ou seja, eles combinam aí as duas coisas que a gente ama, né? Pouca volatilidade e dividendos altos, tá? Então eles basicamente escolhem aí 50 empresas desse formato que eu acabei de falar, tá? Então, olha só, o SPHD, eu tenho o preço médio dele, eu comprei ele a R$ 41,60, tá? E se você olhar aqui, eu quero que você olhe um detalhe aqui. Tá vendo que tá aqui 1,000230? Porque isso são frações. Essa é uma vantagem também. Quando você compra no mercado americano, tá? Você consegue comprar frações. Exemplo, a empresa custava lá seus R$40, R$41. Só que eu não, reais não, né? $41. Só que eu não tinha lá para comprar $41, eu estava apenas com $5. Então eu consigo comprar $5 dessa empresa SPHD, tá? Desse ETF SPHD e ficar com a fração. O detalhe aí é que
quando você compra uma fração, essa fração ela não fica na sua custódia, ela fica aí na custódia da corretora que está aí, que você tem conta e que você está comprando por ela, tá? Então, por isso eu acho mais interessante ter as cotas todas na minha custódia. Então, eu vou tentar sempre comprar as inteiras aí, tá bom? Então, olha só, o SPHD eu comprei por 41 dólares e 60 cents, tá? E o preço atual dele é 50 dólares, tá? Ou seja, já teve uma valorização aí, tá? Ele teve uma valorização aí de 21,98%, tá? Já o REIT, tá? Que é um ETF lá, o STAG, ele teve uma variação aí de 8,23%. Como aqui no Brasil, os fundos imobiliários têm uma variação um pouco menor, tá? Um potencial de valorização um pouco menor. Lá fora não é diferente, olha só. O REIT performou bem menos aí do que o ETF, mas é assim que eu quero mesmo minha carteira. Diversificada, não quero investir só em coisas que tem um potencial de grande valorização, porque assim como tem um potencial de grande valorização, tem também de desvalorização, tá? E ele teve uma variação de 8,23%, só que quando a gente compra um ETF ou investe lá nos Estados Unidos, a gente tem que pensar o quê? Eu tive essa valorização de quase 22%, né? E aqui de 8%, tá? Eu tive a valorização do dólar, porque quando eu comprei esse ETF, esse REIT, eu joguei o dinheiro lá na corretora. Basicamente o dólar estava custando R$5, se eu não me engano, um pouquinho abaixo de 5, 4,90 e poucos, alguma coisa assim. Ou seja, hoje ele está custando, acho que se eu não me engano, seus 5,60, tá? Ou seja, já tivemos aí uma valorização da cotação, uma valorização do dólar e ainda mais eu recebi os dividendos. Só nessa brincadeira aí, essa valorização aqui já deve ter ido para uns 30%. Posso fazer o cálculo e trazer aqui para vocês depois, tá? Então, é bem interessante. E esse ETF e esse REIT me pagam aí renda passiva todos os meses, tá? Renda em dólar, tá? É bem legal isso, tá, pessoal? E aí agora eu quero mostrar aqui para vocês a minha carteira propriamente dita. Então, olha só, já tô aqui com o Investidor 10 aberto, eu lancei as compras que eu fiz. Então, olha só, os dividendos são bastante recorrentes, tá vendo que eu comecei a investir neles, provavelmente comprei ali no mês 6, e aí no mês 7 já começou a me pagar, de 2023, e todos os meses eles foram me pagando, tá vendo? Olha só. Todos os meses, recorrentemente, tá? Aqui eu estou no SPHD, que é o ETF, tá? Ele me pagou aí um total de R$7, tá? E 46 centavos. E olha só, todos os meses me pagou, alguns meses mais, outros meses menos, vai ter nessa flutuação, tá? E quando a gente joga aqui no STAG, mesma coisa, olha só, ele me pagou todos os meses. O STAG eu comprei um pouquinho depois, se eu não me engano, eu comprei no mês 8 e no mês 9 eu já comecei a receber, tá? Mas é a mesma coisa, olha só, ele me pagou aí recorrentemente e teve uma flutuação menor aí que o ETF, tá? Isso é bem interessante. Já mostra também a perenidade aí dos REITs, né? Como a gente tem a perenidade aqui dos fundos imobiliários aqui no Brasil, tá bom? Então, olha só, é basicamente esse o vídeo de hoje, tá? Espero que você tenha gostado. Me fala aqui se você investe em alguma empresa dos Estados Unidos ou se você pretende aí investir ou não, tá? Me fala e deixa um comentário aqui embaixo, tá? Se você tem interesse aí que eu traga de alguma empresa específica dos Estados Unidos ou até mesmo aqui do Brasil, tá? Que eu vou gravar o vídeo e trago aqui pra você. Espero que tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Ah, e fica ligado que nos próximos vídeos aí eu vou trazer tudo sobre essa empresa, sobre esse ETF SPHD, tudo sobre esse REIT, STAG e os demais que eu quero colocar em carteira, como por exemplo setores aí de tecnologia. Quero trazer empresas aqui da Índia, que é um mercado um país emergente aí que vem crescendo e tem um potencial de crescimento gigantesco, tá? Por ter baixos custos, eles têm fechado negócios aí com outros países. Então,
Fica ligado aqui que vai ter conteúdo pra caramba pra você aumentar o seu conhecimento aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!